iniciando mais uma orientação para as atividades da semana 13. Bom dia, queridos alunos do nono ano. Nossa atividade dessa semana é a atividade da semana 13. Nela, continuaremos a trabalhar com conto para chegar à finalização desse gênero. Nas semanas anteriores, conhecemos as características, a estrutura, os elementos, foco narrativo, os tipos, todas essas características do conto. Na semana 13, continuaremos com um reforço sobre esses conceitos e elementos para que vocês possam praticar esse gênero. Vamos lá, o conto, como eu já disse, é uma narrativa curta, mas que não atrapalha o contar a história por completo, né? Ela tem início, meio e fim. Também falamos sobre os tipos de contos, contos de fadas, de terrores e entre tantos outros, né? Os elementos do conto, sendo eles personagens, tempo, espaço, narrador, enredo e desenvolvimento, conflito, clímax, desfecho. Assim como também vamos aqui trabalhar o foco narrativo, porque ele é um elemento que sempre está presente nas narrativas. Eu gostaria muito que vocês firmassem, fixassem esse aprendizado aqui, tá? Voltando a falar que são o que é o foco narrativo. O foco narrativo é a diferente forma de narrar aquele fato. Nesse caso, nós temos primeira pessoa ou terceira pessoa. Quando é narrado em primeira pessoa, é porque o narrador ele participa da história, ele se torna personagem dessa história, porque ele conta a história que ele está participando. Por isso ele usa a primeira pessoa, eu, nós, né? É conhecido como narrador personagem. Já o narrador observador é aquele que narra a história que ele está visualizando. Então ele vai narrar em terceira pessoa, porque vai falar de algo, de alguém, e ele narra tão bem que você, escutando, você consegue visualizar sem mesmo ver as imagens daquela história, tá? O narrador onisciente, também narrador que narra os fatos em terceira pessoa, porém ele narra de uma maneira muito íntima, ele sabe de tudo do enredo, inclusive os pensamentos, os sentimentos dos personagens. Então dá a impressão que ele está lá, vivendo aquela história, do jeito que ele narra, parece que ele está participando, que ele está ali na presença da história. Então é muito interessante vocês gravarem essas informações, tá? Para as próximas narrativas que nós vamos aprender também. A estrutura do conto, ela lembra muito a estrutura da narrativa, no geral, né? Tem a situação inicial, o conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho, dentre eles, na apresentação, no início ela já vai apresentando os personagens, o tempo, o espaço e o foco narrativo, como também o conflito, que é aquela situação problema vivenciada pelos personagens. Depois passa a ter o desenvolvimento, que é o desenrolar desse enredo, né? Com aquela tentativa de solucionar aquele problema ali dentro das ações realizadas pelos personagens. O clímax, que é o ponto de maior tensão, né, a emoção do conto, daquela narrativa, onde também pode acontecer o desfecho, né, a solução do conflito, o desvendar do mistério, né, e assim chegando no desfecho, que é o final da história. Com a solução ou não do problema, ela vai finalizar ali essa narrativa, tá bom? E é isso, meus queridos. Espero ter ajudado até aqui, porque na nossa atividade, né, como vocês visualizaram aqui, ela tem toda essa explicação. E o que eu peço nela? Peço para vocês lerem um texto, que é um texto reflexivo também, um texto que remete muito à nossa atualidade. Parece que é um conto que ele é bem mais realista, tá? Eu quero que vocês entendam com olhar crítico. É um texto curto, mas que diz muitas coisas. Dentro da primeira atividade, eu peço que vocês identifiquem personagens, qual que é o principal, né, ou seja, o protagonista, qual que é o foco narrativo, o tipo de narrador, a finalidade desse texto. Eu acho muito interessante analisar esses pontos, tá? A atividade 2, ele pega uma frase do primeiro parágrafo e quero que vocês identifiquem assim, a importância de como começar essa frase para dar seguimento, né, de coerência, né, onde a gente identifica isso, esse ponto do tema textual, né?
qual que é a importância dessa frase para dar continuidade à história, qual a informação que nessa introdução é fundamental para desenvolver coerentemente essa história. Eu quero que vocês analisem, por isso que eu pedi um olhar crítico, tá? Assinale também na atividade 3 as características do personagem lá do texto, né? Como vocês vão conhecer esse personagem, vocês vão analisar aqui qual que é a característica dele. Também na atividade 4, a gente vai falar sobre a crítica, né? Vai fazer crítica a quem? Eu quero que vocês analisem esses tipos de críticas aqui, inclusive, pensando até no nosso momento atual, tá, gente? Passei para vocês também aqui o que é demagogia, né? Como a gente está falando de um texto mais político, o que é uma demagogia? É importante vocês saberem essa palavra, tá aqui o resultado. E trabalhando essa palavra, eu quero que vocês transcrevam, né, uma passagem que comprova a afirmação que está falando aqui nesse trecho, tá? Bom, texto muito interessante para trabalhar. Passei para o texto 2, que também dialoga um pouco com a temática do texto 1, né? E é por isso que eu peguei um trecho aqui do texto 1 para fazer essa comparação com o texto 2, e é aí que vocês vão fazer aqui para mim, mostrando, apontando essas diferenças, né? Dando essa opinião aqui, num pequeno comentário, né, que vocês vão escrever, praticando aqui a nossa produção de escrita, tá? E também deixei na atividade número 7 um comentário de vocês agora na posição do personagem do texto 1, né? Como que vocês realizariam essas tarefas, qual que seriam as atitudes de vocês nesse posto aí que encontra o personagem do primeiro texto, tá? É isso mesmo, bons estudos, até breve. Espero que tenha ajudado aqui com as informações e que tenham um bom dia. Obrigada.